A palavra do Senhor, na parte B do versículo: eu vos escrevi, mancebos ou jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Toma seu assento, por gentileza, meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus. Pastor Nilson, glorifica a Deus, porque pregar para jovem é um privilégio. Essa é a melhor fase da vida em relação a vigor, beleza, saúde. Essa é a época que todo mundo está disparado. Eu tinha a idade dos 18, 19 anos, jogava bola de manhã, tarde, noite, madrugada e queria mais, missionária Cátia. Quanto mais jogava bola, mais eu queria mais, pastor Domingos. E quanto mais eu suava, mais eu queria. Parece que a adrenalina estava mil, cada vez mais. De tanto eu jogar bola, chegou aos 34 anos de idade, pastor Israel. Aí papai falou, chega pra mim. Eita Deus. Fui inventar de querer desobedecer a Deus um pouquinho, em vez de ir pra igreja, adorar o Senhor, pastor Wagner. E eu fui jogar uma bola num dia de sexta-feira à noite. Eu joguei a bola daqui, vim de lá, eu já estava naquele êxtase e tal, e jogou uma bola daqui, veio de lá para cá. E quando eu peguei a bola daqui, fui rodar para cá, o corpo foi e a perna ficou. Para quem conhece aquele telefone antigo que colocava um dedo, girava aqui e outro lá, creque. Todo mundo na quadra ouviu o creque do meu joelho, que virou creque e voltou. Daquele jeito que foi, nem a ponta do meu dedão conseguia colocar no chão. Não consigo mais. Foi o dia que eu fiquei parado em casa, fui daqui, fui de lá, fui orar. Parece que a gente vai orar só quando o papai dá um sossega na gente às vezes. Quem está comigo na palavra, em nome de Jesus? Parece que papai sempre trata a gente de uma maneira que a gente vai parar e vai observar a palavra dele. O tema desta festividade está em Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando a gente quer dar uma torcidinha para cá, papai desentorta e põe para cá de novo. Aquele velho ditado que falam que pau que nasce torto, morre torto e ficou torto. Com papai não funciona assim, querido. Deus, ele morreu numa cruz, era de madeira. Foi carpinteiro pelo legado que o pai deixou. Então ele era expert em mexer com madeira. E com ele não tinha essa de permanecer torto, não. Papai, esse negócio de escrever certo com linhas tortas nunca foi com Deus. Deus, ele desentorta a linha e põe reta a linha para escrever uma história certa, para o nome dele ser glorificado. Não tem como a gente correr daquilo que Deus nos chamou. Eu olho para a palavra e entendo quando Deus fala que ele nos escolheu e nos amou primeiro. Então não tem como a gente querer desviar de um caminho ou correr para o outro lado e se esconder do Senhor. Olha para Adão quando descobriu, saiu do período da inocência e entrou no período da malícia, quando ele desobedeceu a palavra de Deus. Quando pela serpente entrou no negócio, a serpente entrou com Eva, e Eva levou Adão, e todo mundo aconteceu do mesmo erro. E quando aconteceu o mesmo erro, todo mundo se consumiu no erro. Descobriram que acabou a inocência e começa o tempo da malícia, quando eles sentem vergonha de verem nus uns aos outros, se escondem tentando pensar de Deus. Mas chega no raiar do dia, na divisão, na separação do dia, Deus chama Adão, e Adão pensa que se escondeu de Deus pela vergonha que lhe dava. E a vergonha geralmente faz a pessoa se ocultar, se esconder, sair de cena. Aquilo chama a atenção, que quando ele tenta se esconder de Deus, ele vê que não tem como, ele se apresenta diante de Deus com vergonha, mas ele se apresenta diante de Deus. Ainda olhamos para a palavra do Senhor e vemos a maneira como Adão e Eva foram trabalhados por Deus. Por mais que Adão e Eva já não tinham mais a inocência que havia no coração deles,
Agora eles também recebem de Deus a primeira vestimenta. Deus prepara roupa própria com folhas que ali estavam para esconder as vergonhas de Adão e de Eva. O que me chama a atenção nisso, igreja do Senhor, é a maneira como Deus trabalha. Diz o livro de Romanos capítulo 6, no verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Naquele período de tempo, Deus já começava a trabalhar com o povo, para levar o povo a levar a salvação através do arrependimento. Quando Deus trabalha com Adão e Eva, e quando Adão se coloca diante de Deus, sabendo que não tinha para onde correr, ele se coloca com vergonha, mas também se arrepende. E quando ele se arrepende, Deus começa o propósito de preparar o Filho para trazer a salvação com o decorrer da história da raça humana. Quem está comigo na palavra, em nome do Senhor Jesus? Isso me chama a atenção, que quando eles descobrem a malícia, eles já deixam de ser crianças na presença do Senhor. A juventude, ela começa a trazer o ato de que começa a se desligar da inocência e começa a descobrir a malícia. Nossos dias de hoje, pelo menos um pouquinho, eu peguei um pouco desse tempo. Criança naquela época era 12 anos de idade, estava brincando de boneca. E quando não muito, estava pegando manga num tempo como esse, espetando alguns palidinhos, fazendo fazendinha ou brincando com boneca com manga, coquinho, com folha de mangueira, com folha de tudo quanto ele tinha, brincava, fazia fazendinha, bolo de terra, chazinho, com barra e água, malícia, 12 anos, bobo, é como o pessoal fala com o ditado claro, né? A gente era tudo bobo com 12 anos de idade, 13. Pai falava, tá tarde, lá pra dentro, no olhar a mãe e o pai falava, nós já sabíamos o que acontecia. Era assim naquela, eu tô começando a pregar e sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Quem está comigo em nome do Senhor Jesus? Naquele tempo a coisa era mais ferrenha, não tinha a tecnologia que temos hoje, já vista que se andou bastante o tempo. Mas olhar para uma época como essa, de hoje em dia, eu vou falar, Jesus, Deus é fiel. Com 12 anos a criança hoje já sabe ensinar o pai e a mãe o que é certo e o que é errado em nossos dias de hoje. Com 10 anos criança não quer mais saber de brincar com boneca, quer celular. Com 9 anos sequer, querido, então já sabe a hora de levantar, que é meio-dia, 2 horas, está cedo ainda. Quem me desperta 11 horas da madrugada? E a mãe fala, levanta, lava uma louça, não estou afim, vou segurar um pouquinho, primeiro vou olhar o Facebook, o Instagram, ou vou dar uma olhada ali no Twitter ou da rede social. Depois que eu postar minha foto de bonita com perfil ou com isso e aquilo, eu volto a fazer meus afazeres. Eu estou pregando a palavra de Deus aqui. Tem alguém para dar glória comigo em nome de Deus? Nossos dias mudou o negócio, querido. E na minha época, quando eu era mais jovem, e os cultos eram pregados a jovens, até a maneira de se portar era diferente dos dias atuais. E era mais cheio de jovens. Parecia que no tempo não se via tanta conversão como nos dias de hoje. Mas pelo menos em nossa época, a juventude era mais centrada em buscar a Deus. No hino da harpa, a juventude pulava na graça, com cego andei, perdido vaguei. Quando falava longe, longe, já estava voando cadeira, lágrima rodando, descendo no rosto, arrependido, clamando. Saiu um jovem daqui, abraçar o pai de lá, a mãe daqui. Acontecia. E a culpa disso é dos nossos jovens atuais, pastor? Não, eu vou puxar aqui para o nosso lado, nossos pais. Foi da nossa geração, que infelizmente a tecnologia veio, a gente não conseguiu segurar muitos na presença de Deus como nós queríamos que eles estivessem. E por mais que criássemos ele da maneira como fomos criados, não conseguiríamos alcançar tamanha educação 100% como foi a nossa educação. A minha educação foi mais rígida que da educação dos dias de hoje, bem mais rígida. Fui sempre filho de pastor. E quando criança, pastor Nilton, não era cadeira branca, pastor Wagner, era os bancão, para quem lembra das antigas, eram os bancão de aroeira, que para levantar aqueles bancão, eu lembro que aqueles bancão na época, quem levantava era um demoniado. Quando manifestava um demônio, levantava na mão e saia 5, 6 obreiros para repreender, jogava o banco daqui, virava um escarcéu dentro da igreja, porque até o demônio era mais bravo na época, pastor Israel. Levantava banco no braço, na ponta da unha, e acontecia. A educação minha foi mais rígida, pastor, por quê?
Porque sempre filho de pastor é um pouquinho mais atiçado, né, querido? Já pensando que o filho do pastor é um bichinho mais celerepe. E eu tocava o terror na igreja, varão. Pequenininho, 7, 8 anos, eu saía por debaixo dos bancos, entrava no canto aqui, ia sair de lá. E a minha mãe, Paulo Vitor, Paulinho, olha, o pai vai te olhar. E eu daqui não quero nada, e mãe não conseguia parar. Daqui um pouco meu pai, com a guitarra dessa parada lá de pé, tocando o hino da harpa. Minha mãe falava assim, ó, dá uma olhada lá naquele negão. Quando eu olhava, só o olhar dele que me barrava dentro da igreja. Eu levantava quietinho, saía dali, sentava ao lado da minha mãe e acabou o Paulinho naquela noite. No olhar do meu pai eu já conhecia o que ele queria que eu fizesse. Hoje é bem difícil. O pai olha, o filho não está nem aí, eu vou falar. Hoje pai e mãe não manda mais, tem que pedir. Olha só, querido, você pode fazer tal coisa para mim? O filho, mãe, eu não posso agora, mas depois talvez. Talvez. É desse. Na época, pai e mãe falavam assim, eu quero agora, você que não dava um jeito de ir. Eu ainda estou na palavra, quem está comigo em nome do Senhor Jesus? Dom, vamos lá, Dom. A nossa época, para você entender quem está comigo na palavra, quem? As brincadeiras que nós fazíamos, a gente entrava na onda também. Se aparecia um apelido aqui, ficasse bravo, pegava. E se pegava, não tinha que arrancava. E quando pegava, a pessoa acabava acostumando mesmo, ficando brava, pegava. E depois ela estava rindo também. Hoje, se alguém falar uma coisa atravessada, a pessoa não for, qualquer coisa do depressivo, não quero mais sair para fora. Qualquer coisinha, o jovem está depressivo. Qualquer coisinha, o jovem já fala, não quero mais isso, não quero mais aquilo. E ele entra num momento dele que ninguém tira. E já aumentou, eu trabalhei em farmácia há 10 anos, pastor Israel, pastor Domingos, igreja do Senhor. E sabe o que me chama a atenção, pastor Nilton? É que eu, quando fui crescendo 10 anos em farmácia, o quanto cresceu de medicamentos nesses anos não foi brincadeira. E pasmem, sabe qual foi a parte que mais cresceu em questão de medicamentos? Principalmente os controlados, antidepressivos. E a maioria das receitas feitas por médicos é para jovens. Eu falo para minha esposa, minha, sua geração, quando éramos crianças, nós vivemos a verdadeira geração de brincar de verdade. Não tinha asfalto na rua, quando chovia a gente estava no meio dos buracos. Bicho de pé, dedão estourado na pedra, tentando jogar bola o dia inteiro, terra no olho. Quando dava uma gripe, descia aquele negócio do nariz, a gente só jogava de lado, quero ver derrubar a gente, não tinha um remédio. A gente estava gripado, correndo na rua e jogando daqui de lá, e a chapa esquentando, pastor Nilton. Que alegria! Quem está comigo no glória em nome do Senhor Jesus? Que coisa alegre! A gente hoje vê o Free Fire comendo solto, né, querido? Agilidade do povo no dedo, se isso fosse arte em obediência, o que dava a nossa juventude hoje sendo Jesus, que alegria, eu estou feliz pregando aqui nessa noite, querido, você não tem noção. Aleluia, rabadara sobre terraço. Qualquer coisa hoje, o jovem já não tem mais força igual antigamente. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje será eternamente, como Hebreus capítulo 3 e 8 fala. Se hoje se marca uma consagração para orar com os jovens, vem arrastado, moído. Antigamente a consagração era 6 horas da manhã. Por que 6 horas da manhã, pastor? Porque a vigília acabava às 6 horas da manhã e já se iniciava a consagração da juventude. Oh glória! Querido, chegava no culto à noite, aquilo estrondava. Eu tenho saudades. E se eu pudesse levar essa juventude agora, se Deus me desse um pedido aqui nesse culto hoje para mim fazer, pede o que você quiser, eu pediria a Deus de todo o meu coração, Pai, faz a gente voltar no tempo, mas leva a gente, toda essa igreja aqui, lá naquele tempo lá atrás, são uns 15, 20 anos, Senhor. Nos faz chegar lá mais uns 10 anos, 30 anos, porque eu quero mostrar para o Senhor como que é o que eu estou pregando aqui, para essa juventude ver o que era adorar a Deus naquela época.
O que era ter alegria de falar, olha, vai ter culto, já passavam na Bíblia e sair. Não era passar a mão no celular e sair. Peraí que eu esqueci o celular. Esquece a Bíblia, mas o celular não esquece. Arabanda, subcamanda. Hoje os nossos jovens, querido irmão, não querem mais saber de palavra. Não querem mais saber de Bíblia. Quem está comigo? Quem? E é o que aconteceu nos tempos passados do Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já tendes vencido o maligno. Não é qualquer um que está escrevendo isso. É um homem que foi diferente entre 12 que andaram com Jesus. Falar de João, o discípulo ao qual Jesus amava. Ele era o mais novo entre aqueles que estavam nos trilhos dos discípulos. E o mais novo, geralmente quando ele quer ser submisso, ele acarreta isso para ele. Eu até hoje, se eu parar perto de alguém mais experiente, com mais idade, e aquela pessoa falar para mim, olha, Deus é fiel, e começar a falar de palavra, eu paro o que eu estou fazendo e começo a dar ouvido para a experiência, porque ali tem bagagem para ensinar a gente. Eu amo e prezo poder sentar perto de alguém de mais idade e falar, na década tal, eu já falou, se eu já paro, já dou ouvido e ouço. Olhar, missionária Laura, para o que estamos vivendo hoje, não é fácil. Eu já vou entregar lá o que Deus mandou entregar aqui, porque Deus mandou dizer para a senhora hoje, aqui nesse culto. E conforme for decorrer, Deus vai mandando entregar, eu vou entregando. É assim que Deus usa a minha vida, ministrar a palavra. Para que o desânimo, mulher? Se o que você está passando é a pura provação de Deus para te levantar um degrau a mais da vida. Arabara, sube, a calabara, chandarácia. Pastor, poderia estar falando isso lá na igreja que a gente congrega. Deus aqui prepara o tempo, o local, a história. Arabara, súbia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. E eu sei que ninguém vem aqui à toa, como eu também não vim. Se for uma da glória, da aleluia, estamos no âmbito de adoração. Deus mandou dizer para você, mulher, porque dá força para o desânimo, sendo que aquele que te chamou te fortalece para prosseguir, avançando na chamada que Ele te convocou. Mulher, não deixe nada atrapalhar a tua intimidade com Deus. Sobre essa revelação Deus me deu usando a vida da minha esposa no dia de ontem. Eu conversando com ela, e Deus mandava me dizer para tu também, mulher, não deixa as ameaças, as afrontas, as dificuldades intercalar e atrapalhar a sua intimidade com Deus. Deus me mostrava tudo isso em cima da sua cabeça, vamos, como se fosse uma nuvem negra, e Deus me dizia, eu sou o sol, por mais que haja tempestade, dificuldade, problemas, situações que parecem que vão diminuir, mas a cada dia parece que aumenta, porque foi assim que Deus mostrou a sua vida, pedindo, Deus, até quando isso vai acontecer? Não vai diminuir não, Senhor. E quanto mais você falava, não vai diminuir, parece que mais aumentava, e a pressão dentro do teu peito já está grande, a ponto de você falar, Pai, chega, rabara, sepianto, irimicarabadabracala, xandarás, chega, não quero mais. Se o Senhor não for na minha vida, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu presto? Rabaço, se eu vim para fazer a tua obra, Senhor, porque está acontecendo isso, é porque Deus está te provando, vai mostrar o tamanho da tua força, e vai mostrar que a tua força é pequena. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te levanta, e o tempo certo é dele. E tem mais, o Senhor manda dizer, o sol está em cima das tempestades, e se o sol está em cima das tempestades, o sol tem poder para tirar a tempestade, afastar e fazer brilhar na tua vida novamente. Deus manda te dizer, mulher, se tu voltar para trás, papai não é contigo. Mas se você está aqui hoje, foi
foi Ele que te trouxe, é Ele que está na tua frente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por causa desta palavra, Deus passa a espada hoje naquele mal e naquela palavra que trouxe desânimo para o teu coração. Rabadabacalabarasúbia. Uma só palavra saiu de uma só boca, que saiu como uma flecha que acertou bem no meio do coração. Não era para ter deixado entrar, mas já que deixou entrar, só Deus pode curar. E Ele manda dizer mais ainda: Ele puxa essa maldição que entrou no seu coração, te põe de pé como chamou Ezequiel, que honra. Ele me calabadava súbia, como chamou Ezequiel, amando, põe-te de pé, filho do homem, porque eu quero falar através de ti. Hoje Deus convoca a tua história e muda esse cenário, provando que é Deus que te chamou da história. Abate o mal, levanta a tua vida e te diz que a sombra daquele que te faz vitória é a presença dele marcando na tua vida, dizendo que foi Ele que te escolheu, que te remiu, que te lavou e te colocou nessa posição. Não é tempo de parar, manda o Senhor dizer, é tempo de levantar a cabeça com a pouca força que tem e prosseguir avançando, porque Ele é contigo nesta batalha e a vitória já é garantida. Fala mais o Senhor para a tua vida, mulher. Taramanda súbia, aquela providência, porque foi essa palavra que você pediu a Deus, esta providência que você rogou ao Pai, o Pai já ouviu, e quando o Pai ouve, o Pai executa. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Quem está comigo nessa noite? A palavra de Deus é tão fiel que tudo isso que eu preguei aos irmãos até agora, nós todos jovens, e vemos a diferença de uma época, de gerações, nos faz entender a palavra. Quando Deus falou de jovens, tantos são na palavra, quantos. Pastor Wagner fala de 3, que por causa de um fizeram a diferença. Se eu começar falando desse primeiro, chamado Daniel, já faz a diferença, porque leões queriam alimentar-se e ele não foi o alimento dos leões. Conhecemos a palavra. Depois de uma arapuca preparada, pode o homem levantar a boca, pode fazer o que for, mas se você estiver diante de Deus da maneira que Ele quer, vai se levantar à toa, vai levantar para cair. Deus vai te colocar de pé para exaltar e o nome dele ser glorificado. O rei tem que gritar na boca da cova dos leões de manhã cedo. Daniel ainda está aí. E o rei tem o prazer de ouvir a voz de Daniel no momento que os outros imaginariam morte. Ó rei que vive eternamente, que aqui estou vivo. Imagino ele falando, quando ouviu o rei falando, chamando ele, quando chama ele ouve a voz do rei, fica feliz dentro da cova. E na cova, Deus exalta Daniel. Como Deus também abençoou e foi exaltado pela vida de Misael, Ananias e Azarias, ou os mais conhecidos Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando não se prostraram diante de 127 províncias, países, nações que foram deportadas pelo Império Babilônico, terrível em força e em grandeza. Diz a palavra que o Império de Babilônia, na regência de Nabucodonosor, não se havia contagem, era comparado como se fosse a areia do mar, de tanta gente que tinha. Os soldados e cavalos e cavaleiros eram tão perspicazes em autoridade que os cavalos eram comparados com a força de raposas e visão de águias, aleluia. E também os soldados perspicazes com autoridade. Ninguém conseguia escapar do exército babilônico. E aconteceu que no tempo Deus usou a vida de tantos para falar: povo, põe de pé, povo se conserta, povo faz o que é certo, povo faz isso, faz aquilo. Deus está falando, enquanto Deus está falando, a gente quer obedecer. Deus continua falando até o povo querer, mas se o povo não quer obedecer, mesmo Deus falando, Deus traz consequência, para que lá dentro o povo possa examinar que não existe outra direção para receber salvação. João 14,6 disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como, querido irmão. Deus
Deus levantou Abacuque, levantou Ageu, falou com Zacarias, levantou Joel, levantou outros tais para falar: põe de pé, te conserta, faz a obra do Senhor. Ele é o poderoso, só Ele tem todo o poder. O povo não quis. 70 anos separou o povo da saudade, e depois de 70 anos, alguns saem de lá, voltam deportados para os seus lugares, e quando voltam deportados para os seus lugares, algo aconteceu inédito que a palavra ensina. Quando então Esdras, usado, aleluia, para levar o povo a remarcar, a reconstruir tudo, Deus usou Neemias, usou Esdras, outros tantos, para reconstruir tudo, desde o templo, desde a edificação, desde a espiritualidade, desde a consagração do templo e do povo em adorar a Deus. Esdras faz um trabalho importante, porque o povo não tinha acesso a exemplares bíblicos como você tem aí na sua mão, não tinha. A palavra só era lida quando o sacerdote ou os levitas colocavam em um culto para desenrolar os papiros e lerem um trecho do livro dos profetas, dos maiores, dos menores, para ler a lei, o Pentateuco, o Decálogo eram lidos, e naquele tempo o povo não tinha leitura para ler como temos hoje, exemplares bíblicos não. Eles tinham que aprender a palavra ouvindo ela. Quando alguém pregoava daqui e levava para lá, eles tinham que gravar. A mentalidade, a memória deles era melhor do que a nossa. Eles eram fixados em ouvir a palavra. Tanto é que a palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aquele povo só tinha fé para servir o Senhor porque ouvia a palavra sendo mencionada por alguém que era capaz de levar a palavra lida. Não era pregada como nós pregamos hoje, era ela lida, e quem ouvia a palavra se alimentava e seguia o caminho da verdade. Era a única maneira de levar ao povo. 70 anos fazem com que o povo se separe da palavra, e a única coisa que o povo tem, pastor Domingos, é ouvir a consequência que o rei Nabucodonosor fazia em Babilônia, pastor Israel. Pastor Wagner, igreja do Senhor, aquilo me chama a atenção, que quando passou 70 anos e o povo voltou para lá, Deus usa a vida de Ilquias para encontrar o rolo das sagradas escrituras, mais de 70 anos depois, que ninguém mais ouvia falar. Pastor, mas passou 70 anos, e como aqueles que foram deportados a Babilônia, que morreram muitos adentro, mas aqueles que foram deportados, como é que conheciam a palavra? Pelo falar dos pais, pelo ensinamento dos pais. Verdade. Pai que me ouve, mãe que me ouve, filho que me ouve, é importantíssimo o ensinamento da palavra. Aleluia. Porque talvez olhamos para nossos filhos e parece que eles não querem entender. Vai chegar um tempo em que Deus vai ter um tete a tete com o filho. Arabadara sube, camanda, cega, terra fácil. E na onde que ele vai lembrar desse tete a tete? Quem nunca falou? Minha mãe e meu pai sempre falou isso, eu nunca acreditei no que eles falaram. Jesus, meu Deus. Foram deportados 70 anos sem ouvir o sacerdote ler, mas o pai e a mãe ensinavam. Ageu foi ensinado, entrou lá criancinha, colo. Pai e mãe ensinou dentro da Babilônia o caminho da palavra. Será que o homem era pregador? Que privilégio seria ouvir o pai de Ageu pregar a palavra, hein, pastor Domingos? Que privilégio seria ouvir a igreja, o pai de Ageu pregar a palavra, porque ele ensinou um filho lá dentro da Babilônia. O pai e a mãe de Ageu morreram, mas quando passou 70 anos, Ageu cresceu na Babilônia, criança, passou a vida toda lá, e quando foi deportado já era um profeta. Ele teve que estimular Zorobabel e Josué a ficarem firmes na presença do Senhor e reedificar o templo. Não era qualquer bagagem, não é qualquer situação, não é qualquer coisinha. 2 líderes já estavam desanimados, um espiritual e outro governante. E Deus usa quem? Alguém que recebeu experiência de quem? Dos pais, para levar a palavra da verdade. Glória a Deus, aleluia. Pai e mãe é fundamental
nem que você fale um versículo por dia, ou fala para o seu filho: filho, Jesus te ama, e Deus tem um propósito na sua vida. Eu sei, porque eu sou pai, eu sei que eu sou mãe, a sua vida foi apresentada a Deus. Ele jamais vai te desamparar. Mas pastor, meu filho está no mundo, está na droga, está nisso, está aquilo. Mas seu filho não está morto, e se ele não está morto, tem esperança. Deus tem poder para transformar essa vida. Muitos de nós já desistimos até dos filhos. Quer saber, Duma? Eu vou seguir meu caminho, vou seguir Jesus. Se meu filho quiser, ele vai. Já aprendeu o caminho. Pode porventura uma mãe esquecer-se do filho que cuida daquele que dá de mamar. Fica uma pergunta de Deus para o ser humano. O próprio Deus vê que o ser humano não tem resposta. Ele mesmo fala: eu, Senhor Deus, jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Tudo que foi lançado na vida de um filho, de um pai, de uma mãe, através de bênçãos, Deus faz acontecer para o nome dele ser glorificado. Pastor, meu pai e minha mãe me abençoou muito. Deus está na palavra. Quem está comigo? Quem? Meu pai e minha mãe me amaldiçoou muito. Foram muitas palavras de maldição. Não me quiseram. Por um acaso, querido irmão, Deus desamparou você? Deus nunca te desamparou. E quando pensava que não tinha solução, Ele foi a solução que mudou a história. Glória a Deus. Glória a Deus. 127 províncias, só 3 não se dobraram. Salmo 115, a Bíblia fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor seja dado toda a honra e toda a glória. Aí o salmista começa a escrever: eles adoram coisas feitas pelas mãos do homem. E ele começa a dizer: tem boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam. Tudo isso feito pela mão do homem. É o homem trazendo divisão entre a presença de Deus e entre ele. Pode-se fazer o que for, nós temos livre acesso a Ele, e muitos de nós estamos perdendo o acesso a Ele por dar legalidade àquilo que não é proveniente dEle. Eu li com você aqui que muitos falam a respeito do livro de João 14, João 2, 1 João 2, 14, parte B, só fala do jovem, mas o decorrer desses versículos, ninguém quer ler, ninguém quer examinar, ninguém quer ensinar. Quando a Bíblia fala: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. E sabe qual que é o maior problema em nossos dias? É que o jovem e todo o povo de Deus, na grande maioria, aleluia, Jesus é fiel, não quer mais entrar na presença de Deus. Está mais fácil seguir os exemplos do mundo e trazer para a igreja do que eu continuar vivendo um exemplo de Cristo, que nos concedeu a graça dentro da igreja. Me perdoa, os irmãos, eu vou pregar e é o que Deus vai mandar falar hoje em nome de Jesus Cristo. Mas viu como nossos dias está tudo bagunçado, pastor? Essa igreja aqui é uma das poucas remanescentes, porque a gente vê hoje de gente imitando o mundo. E principalmente o povo hoje pensa que trazer o jovem para dentro da igreja é fazendo as coisas do mundo. Glória a Deus, pastor, que aqui não tem... Vou falar, Jesus. Um latão pintado aqui no meio desse coisa aqui. Ai, glória a Deus. Uma gurizada de boné, brinco na... Eu vou falar. Pode falar, gente. Brinco na orelha. Até o nariz. Piercing para tudo quanto é lado, pensando que é legal. Virado no 8 dentro da igreja, pensando que Deus está no lugar. Papai está lá fora, dizendo misericórdia. Que geração incrédula. Ele que adorava da súbia. O jovem pensa que ele tem experiência o suficiente para ele fazer o que quer. Quando a Bíblia fala em Timóteo a respeito das mulheres, para que elas se calem no culto, ele não está falando para elas se calar e ficar quietinha para deixar de aprender.
A Bíblia fala bem claro para que você aprenda com as mais experientes, as mais novas. E Deus também usou os discípulos mais antigos para ensinar os mais novos. Que privilégio foi de Paulo ser ensinado, aleluia, por um discípulo de experiência. Que privilégio foi para Pedro ser ensinado por Jesus e levar a experiência. Jovem, você quer saber o rumo certo de seguir o Senhor? Siga alguém que é experiente na palavra. Porque se você não obedecer a palavra, alguém que é obediente na palavra, você vai seguir os conselhos dos seus tempos, e os tempos de cada jovem só traz coisas que o mundo oferece. Eu vou atrair jovem porque ela tem coisa legal. Vamos lá no culto, vamos lá e aquilo lá, querido irmão. Esse negócio de legal não está levando ninguém para o céu, não, hein? Será que eu saio vivo daqui hoje, Jesus? Glória a Deus. Não queira se contaminar com as coisas desse mundo. E o mundo está entrando no facinho. As escolas estão pedindo para que os pais olhem o celular dos filhos, para que saibam com que os filhos estão convivendo dentro da rede social, dentro do seu celular. Difícil pai e mãe hoje, filho e pai e mãe ter contato como era antigamente, porque estamos muito presos a muito preso. Posso falar? Alguém está aguentando aí? Deu glória comigo em nome de Jesus? Posso falar? Aleluia! Eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei do meu pai um videogame daquele de encaixar, parecia uma telinha, aquilo era a febre do momento. Meu pai foi lá no Paraguai e comprou, mas eu fiquei feliz, pulava que nem pinto no lixo. Obrigado, pai, que legal, ficava ali vibrado, parecendo um controle desse ar-condicionado aqui, só que era maior. Alguém deve estar lembrando comigo dessa época aí. Fiquei feliz com aquilo, guardava aquele negócio, tirava as pilhas, para não comer muito, guardava na minha gaveta. Quando eu queria jogar, colocava a pilha, já zerei hoje, vou zerar de novo. Até que acabou de vez aquilo. Meu primeiro aparelho celular, eu tinha 19 anos de idade. Um Motorola C333, desse tamanhozinho assim. Comprei com o meu suor. Com 19 anos. Hoje, se um filho ganha um celular meio que rebinha, ele não fica feliz não, querido. Desse jeito. Já tem 6 anos, já pediu um iPhone. Estou falando uma coisa errada aqui, Cristian? Não. Dependendo do celular, porque o filho quer iPhone 14, 15, 20, 250. Eita! Porque a câmera é melhor para bater uma selfie. Porque as amigas também têm. É Que as desse amigas, jeito. Deus está falando. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Pastor, será que eu volto aqui mês que vem para pregar? Bom, Nome tá de Jesus. Aleluia! Aqui o pai comprou com suor, filho. O pai suou bastante para descer lá para você. Legal. Oh, Jeová. Tá difícil hoje. Quanto custa um iPhone? Pergunta pra eles que eles sabem. Quanto que é? Não entendi. Fala pra mim quanto. Alguém sabe quanto custa? Quanto?